Olá e bem-vindos a mais um episódio do Nomadcast. Esse é o nosso videocast e podcast disponível no YouTube da Nomad e em todas as plataformas de áudio. Não deixem de seguir a Nomad nas redes sociais para acompanhar todos esses conteúdos. Hoje a gente vai receber a Annelise Vendramini, pesquisadora e professora de Finanças Sustentáveis na FGV SES, mas daqui a pouco a gente vai chamá-la porque agora eu vou dar espaço para o economista-chefe da Nomad, que está aqui ao meu lado, Danilo Gliori, que vai introduzir o nosso assunto do dia e a nossa convidada. Olá, Paula. Olá, pessoal. Grande prazer ter mais um Nomadcast, agora com a Anne, minha amiga e velha conhecida. Anne, então, já que já chamou de Anne, eu também vou chamar de Anne. Pode se apresentar, falar um pouquinho do que você faz, quem que você é? Bom, em primeiro lugar, eu sou ex-aluna do Danilo, com muito orgulho. É a subsérie ex-alunos aqui no Nomadcast. O Danilo foi meu professor no doutorado há mais de 12 anos, então imagina, temos uma trajetória aí, né, Danilo? Então, é isso. Eu sou coordenadora de pesquisa em finanças sustentáveis dentro do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, e professora do mestrado e doutorado também da GV. Perfeito. E nos seus anos acompanhando esses temas de sustentabilidade, responsabilidade corporativa, enfim, como que essa discussão evoluiu? Quais são os principais temas atualmente? Eu acho que talvez a gente pudesse começar dizendo que essa não é uma discussão nova. Eu sei que talvez tenha muita gente aí que esteja assistindo a gente que pode achar, né, que esse é um tema da vez, talvez a moda da vez, mas na verdade a gente vai ver preocupações da relação entre economia e a dimensão física da vida, né, no planeta, então as questões ambientais, como que a gente se relaciona com a natureza. A gente vai ver isso já no trabalho de economistas ali do começo do século XVIII, século XIX. A gente vai ver o Malthus se preocupando como alimentar uma população crescente. A gente vai ver o Jevons preocupado com o consumo do carvão. Poxa vida, a gente está alimentando toda uma economia com carvão, e a hora que acabar o carvão, como é que vai ser? A gente vai ver o Alfred Marshall se preocupando com os nossos desejos humanos infinitos, como é que a economia vai dar conta disso? Enfim, então não é novo. O que acontece é que nesses 200 e tantos anos de história econômica, a gente foi refinando essa compreensão, né? Então, durante um tempo, e esse tempo era o tempo em que a gente tinha pouca gente habitando o planeta, né? Então, em torno ali de 1800, a gente era menos de 1 bilhão de pessoas no planeta. A gente vai bater, as projeções são que a gente bata em 10 bilhões em 2050. Então, obviamente, ao longo dessa trajetória, a gente foi refletindo, opa, pera um pouquinho. Tem uma dimensão econômica da vida, mas essa dimensão econômica depende da natureza para uma série de coisas. E aí a gente foi tentando entender qual era o papel da economia nisso, qual era o papel das empresas nisso, qual era o papel dos investidores. Então, a gente foi, ao longo do tempo, procurando aperfeiçoar essa compreensão. Então, por isso que eu estou dizendo, não é novo, mas é óbvio que a escala dessa reflexão é mais recente. E por mais recente, eu estou dizendo assim, sei lá, 70 anos. Não é recente ontem, né? Então, a gente foi tendo alguns marcos nessa reflexão que foram procurando nos mostrar que a gente precisa tomar cuidado com esses elementos para, inclusive, preservar a economia. O primeiro Código Florestal do Brasil, inclusive, ele foi feito para proteger a agricultura. Então, existe... Qual é talvez o centro dessa discussão? Existe uma relação entre tudo que a gente faz na economia e a dimensão física desse planeta. A terra, a água, a árvore, a qualidade do ar, tudo isso impacta a economia e é impactado pela economia, né? Então, Anne, você estava contando um pouco a história, né, da evolução, da reflexão sobre esses temas, né, talvez como que os conceitos foram surgindo em cima desse tema central, que é a relação entre, vamos dizer assim, atividade econômica de um lado e restrições físicas, né, naturais do outro. Tem um aspecto que eu acho interessante que foi evoluindo em velocidades diferentes, que é, de um lado tem o consumo, do outro lado tem a produção. Em cima dessa história, ou embaixo dessas duas coisas, você tem as estruturas regulatórias. Fala um pouco aí sobre essas três dimensões: consumo, produção e leis, né? Regulação. Isso é... E não só leis, mas se a gente for trazer uma outra dimensão, que é a dimensão das finanças, né, e da economia financeira. Então, economia real, economia financeira e todo o conjunto institucional em torno... Instituições, essa era a palavra que estava por trás. Em torno disso. Então, esse tema chegou na política pública
talvez mais rapidamente do que ele chegou no comportamento do consumidor. E a razão pela qual isso aconteceu é porque a ciência também vem evoluindo, de novo, nos últimos 200 e tantos anos, a ciência vem evoluindo para nos mostrar. Então, por ciência também, estou falando da biologia, da química, da ecologia, da biogeoquímica, né? Enfim, e no campo social, da antropologia, das ciências sociais em geral. Então, os modelos também científicos, eles foram evoluindo para nos mostrar os desafios que a gente tem nessa dimensão, tanto ambiental como social. Mas vamos concentrar aqui no ambiental. E aí a ciência foi nos mostrando, olha, puxa, o ciclo do nitrogênio está complicando a qualidade da água nos oceanos e por aí vai, né? A questão do clima ou a questão da biodiversidade. Então, a ciência foi evoluindo. E aí, a ciência vai dialogando com a sociedade, né? Não só por meio dos próprios cientistas e das publicações acadêmicas, mas também as ONGs que se alimentam disso, os jornalistas que também vão buscar essa informação. Então, as pessoas também foram percebendo vários desses desafios e aí se organizam em sociedades, né, na sociedade civil organizada, se organizam em outros movimentos e tal. E o que é a política pública? É uma leitura da pulsão que está ali naquela sociedade. Então, é claro que a política pública do Brasil vai ser diferente da política pública da Alemanha, que vai ser diferente da política pública da França, enfim, porque reflete os valores, as normas, o conhecimento também daquela determinada sociedade. E isso levou a um avanço de política pública nos últimos também 70, 80 anos, política pública ambiental. E a gente vai ver isso na maior parte dos países do mundo, não só países desenvolvidos, mas a gente vai ver isso em países em desenvolvimento também. Então, se a gente pega algumas proxies de regulação ambiental em diversos países do mundo, a gente vai perceber que o parafuso foi sendo apertado. Mas por quê? Porque a compreensão humana, e aí isso vem muito da ciência, a compreensão humana em relação à importância da gente cuidar dos impactos que o nosso sistema de produção e consumo, que é majoritariamente linear, vem causando nos ecossistemas e nos sistemas de proteção ecológica. Então isso precisa ficar muito claro. Não é uma questão de gosto. Não é uma questão de vontade. Não, sabe o que é? Que eu gosto muito de borboleta. Não é isso. Isso é outro assunto, que a gente até pode falar, mas não é este o assunto. O assunto é a manutenção dos sistemas ecológicos que permitem a vida humana na Terra. É disso que a gente está falando. E o que a ciência vem nos mostrando é que alguns desses limites, e não é só clima, né, mas vários desses limites estão em situação perigosa, digamos assim, e que requerem cuidados. E aí a política pública foi evoluindo para, em certa medida, dar conta desses desafios. Tá, mas e a produção e o consumo? A produção e o consumo vai sendo influenciado por essa política pública. É bom a gente lembrar que o ambiente institucional não é só regulação, mas também tem um monte de iniciativas voluntárias, quer dizer, gente percebendo, e por gente estou falando indústria, bancos, né, investidores, percebendo que isso de fato representa risco, que isso de fato representa uma mudança importante nos sistemas de produção. Então, vou me adiantar e vou aqui me comprometer voluntariamente com isso, com aquilo, os temas são variados. Então, esse ambiente institucional foi evoluindo e o sistema de produção e consumo vai mais lentamente. Ele vai como resposta a esse ambiente institucional, vai no âmbito do consumo. A gente pode depois abrir uma caixinha de consumo que eu acho que vale a pena, porque tem pesquisas com consumidores que a gente pode explorar um pouco mais. Mas é óbvio que o consumidor, ele responde não só a essa regulação, em certa medida, mas analisa em que medida a regulação bate no consumidor. A regulação bate numa coisa que a gente chama em marketing de consciência ambiental. O consumidor verde, ele é um consumidor diferente do consumidor tradicional. E um elemento que influencia o comportamento do consumidor é a consciência ambiental. E a regulação, o fato de que a regulação está ficando cada vez mais dura, entra nesse espaço mental que é a consciência ambiental. E isso varia de país para país, de tipo de consumidor. O que eu estou consumindo? É um produto do supermercado? É um serviço? O que é? E da geração do qual esse consumidor faz parte. E aí a produção responde a tudo isso, né? Mas hoje, qual é, talvez, voltando um pouco no seu ponto, né? Quando a gente fala da economia real, em particular, talvez qual seja um dos nossos grandes desafios? É passar de um sistema linear de produção, onde eu extraio,
né, manufaturo, elaboro ali aquilo, processo, e cuspo como produto, né, isso resulta num produto, mas num resíduo também. Né? Esse resíduo ele é antieconômico, se a gente parar para pensar, porque ele é uma forma de desperdício, e ele gera grande parte desses impactos que a gente está falando, mas também a forma como eu extraio e o que eu estou extraindo, historicamente tem gerado todos. Então a gente está numa discussão de como transformar isso de linear para circular. E não é simples. Não é simples porque a gente vem 200 e tantos anos estruturando a nossa economia global linearmente. Então é óbvio que é difícil. Né? Você mencionou muito que varia muito de país para país, né? Como está sendo colocado, né, essa questão. Quais países você diria que estão mais evoluídos na prática? Como que a gente pode aprender com esses países? E eu já queria juntar nisso uma questão que se fala muito que o Brasil tem muito potencial de até se beneficiar, né? Assim, é uma questão importante para a vida na Terra, mas também existe uma questão econômica de ganhar dinheiro com a economia circular mesmo, e se fala que o Brasil poderia estar muito bem posicionado. Você concorda? Como que você vê isso? O que falta para a gente chegar lá? Eu concordo em partes com isso. Bom, então quem está mais à frente? Quem está mais à frente, sem dúvida, em termos da consciência ambiental, a gente está falando de hoje, porque eu sei que alguém pode pensar assim, mas historicamente poluíram muito. Tá, é verdade. Mas a gente falando de hoje, 2024, a gente tem países, por exemplo, o bloco europeu, né, é o bloco que tem o maior conjunto de regulações com relação a esses temas socioambientais. Depois a gente pode... E aí eu tô falando de regulação pesada. E eu tô falando de regulação mais no meu campo aqui, que é sobre bancos e investidores. Então, a gente está nesse momento numa grande transição de como o sistema financeiro europeu está incorporando essas questões de sustentabilidade. Mas também é importante, eu acho, a gente ressaltar, voltando para os aspectos institucionais, que os diferentes países têm diferentes abordagens em relação ao papel do Estado, mercado e terceiro setor. Então, se a gente pensar, por exemplo, na Alemanha, é um país muito regulado, né? O sistema financeiro é muito regulado, é uma economia que é muito regulada. Se a gente vai para os Estados Unidos, já antecipando aqui uma conversa que eu acho que a gente pode ter, é isso o Trump ganhar e tal. A gente vai para os Estados Unidos, é uma economia... em teoria, né, e assim, desenhada para ser com menor intervenção do Estado, e menos regulado, e um mercado mais livre. Então, a gente precisa considerar essas diferentes abordagens, né? Isso é super importante porque a gente aqui no Brasil tende a ter essa expectativa de que o Estado precisa ter uma mão pesada e que a gente conta muito com a regulação. Isso é o espírito da nossa sociedade. Tudo bem, eu estou trazendo um fato e não um sem juízo de valor. Então, em termos, se a gente pegar como proxy regulação, onde estão as principais regulações ambientais, então quem está mais desenvolvido a partir dessa proxy da regulação, a gente vai chegar nos países europeus. Entretanto, eles não estão sozinhos. Não é que a gente tem uma ilha na Europa e todo o resto do mundo está lá. A gente vai ver na China um conjunto de regulações, a gente vai ver, enfim, países da Ásia Pacífico, a gente vai ver na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos. Então, América Latina. Então, gente, é o que eu falei, assim, quando a gente faz um recorte, talvez dos últimos 70 anos, eu fiz um trabalho recente sobre isso, então eu estou falando também a partir de pesquisas, a gente vai perceber que isso vem evoluindo, embora a gente tenha ilhas de excelência nesse sentido, como é o caso europeu. E o Brasil? A gente tem esse potencial, podemos, então, nos beneficiar economicamente? Eu digo parcialmente, porque naturalmente existe essa vocação, então vamos dizer que vocação econômica é essa. Há países que, e se a gente pensar ali mais ou menos a partir da década de 70, quando os tigres asiáticos, né, a gente estava numa condição ali mais parecida, talvez, e aí eles seguiram um modelo econômico diferente do nosso, por exemplo, um modelo muito baseado em tecnologia, e a gente não seguiu exatamente o mesmo modelo de industrialização e de políticas econômicas. Então, nós não somos um país, regra geral, que dentro do comércio internacional se coloca a partir de uma perspectiva tecnológica, né? A gente se coloca a partir de uma perspectiva de capital natural. Então, a gente tem essa vocação,
Se a gente olhar, por exemplo, para o conteúdo tecnológico da nossa balança comercial, em particular das nossas exportações, a gente vai ver nos últimos 10 anos uma queda de conteúdo tecnológico na balança comercial, em particular no caso das exportações, porque a gente importa produto, né, com tecnologia e exporta produto com mais baixo conteúdo tecnológico. Então, o nosso potencial competitivo dentro de um tabuleiro do comércio internacional é muito baseado em capital natural. Então, ok, a gente já sabe lidar com isso. A questão é que a regra do jogo está subindo para todo mundo e os países ricos em tecnologia também estão começando a perceber a importância da questão ambiental, mas a partir de uma lógica de transformação energética e muito calcados na tecnologia. Se a gente não acompanha esse jogo, a gente fica para trás. E eu estou falando a partir de regulação mesmo, que a gente está vendo dentro, né, não só da regulação para financiamento, né, para canalização de recursos financeiros, mas também para o comércio internacional. E é claro que a gente pode debater, isso precisa de ser discutido como barreira não tarifária na OMC e tudo mais. Sim, mas é por aí que o mundo está caminhando. Então, a gente precisa se preparar. Não é automaticamente, porque a gente é um país que tem todo esse potencial, porque 500 anos a gente lida com capital natural, então, automaticamente, a gente está bem colocado? Não. Automaticamente, a gente não está bem colocado. E quando a gente desce para o nível das empresas, aí a gente tem um desafio adicional, que é bom que a gente é super otimista aqui. Vai ser um podcast muito otimista. Mas é bom que a gente precisa colocar os problemas na mesa, né? Quando a gente desce no nível das empresas, a gente precisa melhorar o nosso nível de governança corporativa para receber também esses trilhões, e existem trilhões que já manifestaram o desejo de vir para projetos em países em desenvolvimento e que tenham conteúdo ambiental. Mas eles não vêm pela sua própria vontade, né? Pela cor dos olhos. Não. Você precisa ter um projeto e você precisa ter governança corporativa boa para receber esse dinheiro. E nisso a gente ainda tem que evoluir muito. Então, para resumir, sim, a gente tem um potencial, claro que tem. É claro que a gente tem muita coisa boa para oferecer, mas a gente precisa trabalhar isso em processos, em estruturas, né? A gente tem um código florestal que ainda não foi totalmente implementado, para pegar aqui um exemplo do agro. Né? Um capítulo na Constituição que é reconhecidamente, né, bastante avançado. Né? Exatamente. A gente, inclusive, tem um índice de Yale que media a qualidade das políticas, comparava, fazia um ranking das qualidades das políticas públicas ambientais no mundo todo. A gente performava muito bem nesse índice. Estou dizendo performava porque ele parou de ser publicado, não porque a gente piorou a qualidade da nossa política pública. Então, em termos desse arcabouço regulatório, né, institucional, o Brasil vai muito bem. O nosso desafio é enforcement. Né, é fazer essas coisas chegarem na ponta e aí sim a gente poder entregar essa governança, reduzir desmatamento, enfim, mostrar uma série de coisas. Vamos entrar um pouco no setor privado. Eu acho que daqui uns minutos a gente quer explorar mais a dimensão no mundo financeiro e investimentos, mas vamos olhar um pouco, dar um passo intermediário. Assim. A gente está falando muito de estrutura regulatória, de como é que os países se posicionam. Você começou a introduzir o tema dos desafios na governança das empresas. O que é isso exatamente? Quais são os desafios? Ou tem oportunidades também? Como é que está essa agenda? Olha, qualquer agenda, governança corporativa, vamos voltar para trás, qualquer agenda da boa gestão passa pela governança corporativa. Pode ser de uma padaria, pode ser de uma ONG, de um hospital, ou de uma grande empresa, ou de um grande banco, enfim. Então, o que é governança corporativa, né? Governança corporativa são os procedimentos e processos que eu coloco, né, que eu asseguro dentro da minha organização, seja que organização for, de maneira tal que eu possa preservar o processo de tomada de decisão. Ou seja, eu sei como o processo de decisão é feito e ele é feito de acordo com certos princípios e valores que eu estabeleci dentro da organização, e aí cada organização vai ter o seu. Mas, no fundo, a gente está falando de processos e procedimentos. Ou seja, não é aquela tomada de decisão que é aleatória, né? Junta 3 ou 4, fala, pô, vamos, o que você acha, hein? A gente faz isso, faz aquilo outro. Não, vamos fazer, né? No longo prazo, um processo pouco estruturado, pouco baseado em dados, e eu estou trazendo a questão dos dados, porque a gente
está sendo atropelado no mundo por essa transformação tecnológica com inteligência artificial, o que traz para o centro da mesa a importância de tomar decisão baseada em dados, que no Brasil a gente faz pouco, né? Então, usar microdados mesmo para tomada de decisão. Então, estabelecer essa governança que vai resultar num processo em que eu tenho... Como eu preservo a tomada de decisão, desde o nível mais alto da organização, que é o conselho, até os níveis táticos, né, e operacionais da organização. Então, como é esse processo de tomada de decisão? Quem se envolve? Quem é responsável? Né? Isso é governança, de maneira muito simplificada. Então, é claro que para uma organização pequena, eu não vou ter um processo extremamente complexo, custoso, que vai fazer com que a tomada de decisão seja lenta, né, vagarosa. Não dá, né? Mas você pode minimamente pensar naquilo. E numa organização muito grande, a gente já vai começar a pensar nos comitês de auditoria, comitê fiscal, como é que eu asseguro que os números que estão sendo produzidos, a gente tá vendo aí o processo de Americanas, né? Então, como eu vou assegurar que os números sejam números, quem vai supervisionar? Já numa empresa grande, você pode ter, por exemplo, o comitê de pessoas. Como eu vou assegurar que eu estou pensando nas próximas lideranças, né? E que essas lideranças estejam sendo formadas dentro da empresa de acordo com os valores e normas da empresa. Aí você vai dizer assim, tá, mas o investidor se interessa por isso? Sim, o investidor se interessa muito por isso. Por quê? Porque claro que a gente fala investidor e investidor está longe de ser um grupo homogêneo, né? A gente tem desde os investidores de curto prazo, aqueles investidores, às vezes, de pouca convicção no negócio, ou seja, eles não têm uma participação acionária muito grande naquela empresa, até no outro extremo, um investidor de mais longo prazo e um investidor com muita convicção, ou seja, um investidor que compra a participação e quer ficar por um tempo grande naquela empresa. Então, é difícil falar de investidor como um grupo único, né? Mas por que o investidor se interessa por governança corporativa? Porque é o que vai dar uma certa tranquilidade para ele, que ele vai ter o retorno dele. Que ele sabe como as coisas estão funcionando dentro daquela empresa, que o conselho de administração, por exemplo, está zelando pelo longo prazo da empresa, pela perenidade do negócio, que o grupo tático está pegando a orientação do conselho e transformando em planos, processos, projetos, e vai entregar aquele médio e longo prazo, aquela visão que o conselho dá, e o conselho está zelando pelo interesse do investidor. Então fica tudo amarradinho, né? Então é por isso que o investidor se preocupa. Agora, o investidor em sustentabilidade, ou esses trilhões que eu estava falando que circulam pelo mundo, que querem esses projetos, eles também têm essa preocupação. Então, enquanto a gente não melhorar a estrutura de governança das empresas brasileiras, e não só das empresas listadas, mas das empresas de pequeno e médio porte também, a gente dificulta o acesso a essa liquidez que está aí pelo mundo buscando esses projetos também. Você estava falando, eu estava lembrando do início dessa história, que foram os grandes fundos, né, institucionais, que começaram a colocar essas restrições, né? Para você ter acesso a determinadas linhas de financiamento, ou você atende aqui uma lista de necessidades, né, tica as várias caixinhas, ou você não consegue esse recurso. Em alguns casos, tipo o IFC do Banco Mundial, recursos mais baratos, né, grandes linhas com menores taxas só disponíveis para isso. Mas tem uma outra coisa que está surgindo agora, que é um incentivo de outro lado, que são os chamados investimentos de impacto, né? Quer dizer, aí o consumidor vai atrás, às vezes até está disposto a receber menos, consumidor nesse caso, investidores, né? Para ter certeza que o dinheiro está sendo investido em coisas interessantes. Você tem visto isso crescer? Também está ganhando relevância essa história de investimento de impacto? Com certeza. Nesse universo do investimento sustentável, como queira chamar, há muitas estratégias e muitas abordagens possíveis. Aliás, a gente vive uma torre de Babel. Essa é uma das razões pelas quais existe tanta confusão nessa conversa. Mas, de um ponto de vista muito técnico, existem muitas abordagens que você pode ter. Você pode ter aquilo que a gente chama de abordagem que exclui certos setores do seu universo de possibilidades de investimento. Você exclui deliberadamente. Então, vamos dizer que eu, Annelise, diga assim, olha, eu não vou investir jamais em empresas de bebida, empresas de armamento, empresas de cigarro. Então, eu sou uma investidora preocupada com essas questões. Então, assim, essas empresas ou esses setores estão excluídos do meu potencial de investimento em sustentabilidade.
tá? Aí eu vou lá, escolho de fora desses setores aquilo que eu quero investir. Essa é uma abordagem excludente. Aliás, grande parte da discussão nos Estados Unidos passa um pouco por essa confusão, porque várias pessoas entendem que isso diminui a possibilidade de você ter um portfólio de retorno ajustado ao risco bacana a partir do momento que você exclui certos setores. Mas essa não é a única abordagem e hoje nem é a principal. Tem uma outra abordagem, que é a abordagem que é o seguinte: eu vou incluir ESG, né, ou questões ambientais, sociais e de governança, no meu pacote de análise de investimentos. Então, eu vou olhar uma série de coisas, eu vou olhar o beta, eu vou olhar, enfim, quaisquer indicadores que tradicionalmente eu olho, e além disso, eu ainda vou olhar esses outros e depois eu tomo a minha decisão. É quase que incluir na análise fundamentalista. É uma abordagem. Tem uma outra abordagem que é o seguinte: eu não vou olhar nada, eu vou só mapear aqueles temas que me parecem importantes do ponto de vista socioambiental. Vai dizer que água para Pepsi ou para Coca-Cola não é importante? É claro que é, né? Pode vir a ser uma questão material para o negócio. Então, eu vou mapear aquilo ali e daí eu vou me engajar com os gestores, com o board e tentar entender o que eles estão fazendo. Então, não entra necessariamente na minha avaliação, mas é um ponto para eu levar para as assembleias de acionista, Tem uma outra abordagem possível, que é a abordagem temática. É assim, caramba, eu acho que essa questão da transformação energética é super importante, eu acho que o mundo está indo para energia renovável, eu quero investir no setor de energia renovável. Ou saneamento. Puxa, esse é um tema tão importante, né, de impacto social, de impacto ambiental, então eu quero ter um portfólio de investimento em saneamento, que é o investimento temático. Então, eu continuo tendo outros investimentos, mas eu vou pegar uma parte do meu portfólio e vou investir tematicamente. E aí tem outra abordagem, que é a abordagem do impacto, que é a abordagem do seguinte: olha, tem negócios que já surgem querendo gerar impacto positivo. A gente pode pensar aqui em algo, eu sempre dou o exemplo do Doutor Consulta, que para mim é muito direto, né? Então, claro que a gente tem um buraco no atendimento à saúde no Brasil, acesso à saúde. Então, eu vou criar um negócio que facilite o acesso para um extrato da população, né? E é um negócio, tem que ser lucrativo, mas ao mesmo tempo ele gera impacto. E aí tem gente que quer investir nesse tipo de negócio. E aí dessa gente, digamos assim, que quer investir nesse tipo de negócio, tem uma turma que quer investir e abre mão um pouco de retorno, e tem uma turma que quer investir e não abre mão de retorno. A gente tem os dois grupos. Eu quero direcionar o meu portfólio para gerar impacto social positivo, ou eu quero direcionar o meu portfólio para gerar impacto ambiental positivo, então vou investir em startups que estejam ali na fronteira tecnológica de questões ambientais, e aí eu posso ou não abrir mão de retorno. A gente vê os dois grupos crescendo. E o que talvez seja o momento mais atual da discussão de sustentabilidade no mercado investidor é justamente buscar talvez não trabalhar a sustentabilidade ou ESG como um atacadão, né? Porque realmente, se você parar para pensar, o E, o S e o G juntos é de uma complexidade, porque o E já é uma complexidade, o S já é uma complexidade, a governança já é você junta tudo, vira uma mega complexidade. Mas separar em questões mesmo. Então, olhar o meu portfólio e separar o meu portfólio em questões que eu, como investidor, acredito que sejam relevantes para o futuro econômico do mundo. Nesse podcast aqui, só para deixar bem claro, a gente está falando de economia, a gente não está falando, né, de outras questões e tal, a gente está falando do que pode impactar o seu portfólio, né? E o greenwashing nessa história toda, né? Muitas empresas, instituições são acusadas de fazer ali uma fachada, né? Dizer que tem políticas ambientais, sociais e até governança, né? Que são ali bem colocadas, bem construídas, mas na verdade, quando a gente olha da porta para dentro, não é bem assim. Você até falou que tem alguns investidores que são mais ativistas, que vão olhar por dentro, etc. Mas nas outras abordagens pode ser que aconteça dessas empresas enganarem, entre aspas, esses investidores. Como é que funciona isso? Se puder explicar um pouquinho o que é o greenwashing e como que isso funciona, como isso prejudica essa evolução. Esse é um ótimo ponto. O greenwashing, e como conceito a gente pode aplicar para várias coisas, como você falou, a governança, então a gente poderia chamar de governança washing, tem o aspecto social que a gente poderia chamar de social washing, esse fenômeno em que eu exagero os meus atributos ambientais, sociais ou de governança. Então, hoje em dia, talvez seja mais raro
embora possa acontecer, seja mais raro uma mentira deslavada, do tipo, eu tenho uma política climática, quando na verdade você nunca nem pensou na questão climática. É mais raro, porque com as redes sociais e com a democratização da produção de conteúdo, fica mais difícil mentir assim tão deslavadamente. Mas pode acontecer. Então, no fundo, o greenwashing ele pode ter várias formas. Ele pode ter a forma de eu exagerar o meu atributo, qualquer que seja ele, ambiental, social, de governança. Ele pode ter eu jogar um espantalho e dizer, por exemplo, eu tenho uma política, sei lá, pega qualquer tema, eu tenho uma política para água, para consumo de água dentro das minhas operações. E fica ali só nesse primeiro bullet, e depois você não oferece ao mercado a informação de que política é essa, o que está contida nessa política, traz os indicadores, então ocultar informações. Então o greenwashing é um pacote amplo, que no fundo o objetivo é colocar ali uma mensagem e essa mensagem não está amparada em práticas concretas, né? Esse é o greenwashing, ou social washing, ou governance washing, como queira chamar, nas diversas dimensões aí da discussão de sustentabilidade. É um risco que a empresa... Existe. Existe porque desde que o mundo é mundo a gente mente, né, gente? Assim, né? As pessoas mentem, é uma novidade, né? O House já diria, né? As pessoas mentem o tempo todo. Então, onde tiver um ser humano, existe o risco de haver uma mentira. Então, existe. Só que para as empresas é um risco. É um risco porque hoje em dia, nesse mundo polarizado que a gente vive, você ser pego, né, nas diversas manifestações do greenwashing é um risco grande. E às vezes nem é por uma fé. De verdade, assim, tem má fé? Tem, mas às vezes tem só desconhecimento, às vezes tem esse tempo maluco que a gente vive, não deu tempo, sei lá, a pessoa não sabe também que indicador, pode acontecer de tudo, mas é um risco. É um risco e precisa ser cuidado como tal. Porque às vezes você investe anos e anos na reputação, na construção da marca, e um deslize ali, às vezes totalmente acidental, pode te dar uma dor de cabeça para ter que administrar. Agora, o ponto que eu queria ressaltar é que na indústria de fundos, em particular, a preocupação com o greenwashing está relativamente grande. Por quê? Porque, deixando de lado um pouco os fundos passivos, mas olhando para os fundos ativos, a gente realmente observou uma proliferação de fundos ativos nos últimos anos, com temáticas associadas aí às questões ESG. Esses fundos, normalmente eles têm uma taxa de administração mais alta, por conta da questão ESG. Então, o que os reguladores estão preocupados? E a gente tem visto uma certa proliferação de regulações contra greenwashing na indústria de fundos. Por quê? Porque a preocupação é que um investidor individual, o dono do ativo, né, não compre gato por lebre. Então, se eu vou investir num fundo ESG, o gestor do fundo precisa ser, e no prospecto, enfim, precisa estar muito claro, o que é, afinal de contas, o que você vai fazer com esse ESG. Qual é a sua estratégia? Dentro desse fundo, pode ter empresa com combustível fóssil ou não? Até quantos %, né, da construção desse portfólio pode ter, por exemplo, de alocação em setores, por exemplo, de combustível fóssil? Porque ao longo da história a gente começou a ver fundos ESG que tinha tipo 80% em empresas de combustível fóssil. Pode ter? Pode. Porque eu posso estar investindo na transição. Então, tudo bem, desde que você seja transparente, diga qual é a sua lógica de investimento e o que você está fazendo no detalhe, para que aí o investidor decida se ele quer ou não colocar o dinheiro naquele fundo, né? Então, a regulação da indústria financeira, em particular a indústria de fundos, para evitar o greenwashing, está no sentido de aumentar a transparência e dizer exatamente o que você vai fazer, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, e aí deixa o dono do ativo decidir se para ele faz sentido ou não. E nessa direção, assim, uma coisa que estava passando na minha cabeça é a dificuldade de se apurar as informações. Eu sou investidor, estou preocupado com a agenda de ESG, não quero investir em indústrias poluentes ou empresas que não fazem lição de casa nessa direção, mas não tenho todo o tempo do mundo para ficar lá investigando. E aí passou na minha cabeça a história da certificação. Você vê essa indústria de certificação também ganhando mais relevância? Encurta caminhos, os selos estão assim, valendo o que deveriam?
certificação é um tema essencial nessa agenda, exatamente por conta disso. E quando a gente vai para o consumo, só voltando, respondendo a sua pergunta, sim, e a certificação é inescapável, né? É inescapável. Porque o que a certificação faz? Ela reduz o custo, assimetria de informação, né? E a assimetria de informação é um problema para qualquer mercado, em particular para a questão da sustentabilidade, que é muito complexa mesmo. O que eu entendo, por exemplo, de lavoura de morango? Eu não entendo nada, eu sou urbana, né? Então, o selo do orgânico, por exemplo, me diz o seguinte, ok, isso aqui está alinhado com os meus princípios e valores. Então, a certificação é essencial, é algo que só vai crescer, eu acredito, e é inescapável. Mas está entrando na indústria de fundos também, assim, ou tem alguma coisa específica? Outra coisa que estava vindo na minha cabeça também é a história do índice da Bovespa. Uhum. É um índice de sustentabilidade. Falar, então a empresa X está dentro desse índice, então legal, então essa empresa eu posso confiar, pelo menos com relação a essa agenda. São esses índices que estão ganhando espaço ou tem certificadoras de floresta que assim, esse fundo pode ser chamado de ESG? A regulação está indo nessa direção, por exemplo, a regulação na União Europeia vai nesse sentido de classificar os índices em silos. Os índices não, os fundos. Classificar os fundos em silos. Então, é um fundo, é um tipo de... E aí, não é a certificação de uma terceira parte, mas é a certificação do próprio regulador, né? Dizendo, este é um fundo, mas... abrangente, que toca em temas socioambientais, mas ele não é dedicado ao tema. Este é um que já se dedica um pouco mais. E esse é exclusivamente voltado para o impacto socioambiental. Obviamente, este é o que tem menos recursos, aquele é o mais amplo, portanto, ele é o topo do funil. Então, a gente vem vendo os reguladores de maneira geral, e acabou de ser publicado, foi em maio desse ano, uma regulação da autoridade de mercado de capitais na Europa exatamente nesse sentido. Então, os reguladores estão indo nesse caminho com relação aos fundos. Agora, o fundo, ele é sempre transparente. O fundo diz. Então, um passo importante que não dá para a gente se esquivar como investidor é saber, eu como investidor, e aí voltando, eu, Annelise, o que eu quero da agenda ESG? A gente tem que ter isso tem que ter muita clareza. Tem investidor que assim, olha, eu quero incluir questões socioambientais porque eu acho que o futuro do mundo está indo nessa direção e eu quero incluir no meu conjunto de ferramentas aqui de análise de uma ação. Tem outros que vão falar, olha, eu não quero incluir. Eu não vou ficar tempo suficiente nessa ação ou nesse título de renda fixa, então para mim não é relevante. Tudo bem, mas você tem que saber o que você quer e daí você vai buscar o fundo. Então tem um trabalho ali também individual, que é saber o que para você é importante, e aí você vai buscar no fundo o fundo que te atenda. Pode ser um fundo passivo, pode ser um fundo ativo. O fundo passivo reduz muito esse trabalho, né? Porque aí eu só vou olhar um fundo que está indexado, e aí eu vou ver, então, o que aquele índice, eu já vou falar do índice em um minuto, mas o que aquele índice busca e boa. Então, reduz muito o custo de transação, né? Ok, agora vamos falar dos índices. Os índices se proliferaram, todos os índices se proliferaram muito, muito nos últimos 10 anos. A gente viu uma explosão de índices, né, muito grande, inclusive os índices ESG. Então, esse é um fenômeno. Por quê? Porque os investidores preocupados com questões ESG também têm crescido bastante, então os índices acompanham, as bolsas então oferecem, enfim, os provedores, né, de índices também oferecem. Então, mas eu posso confiar no índice? Então, vamos voltar de novo, né? Você tem olha, se eu vou... Vamos pegar aqui um outro exemplo. Se eu vou investir no índice de governança, não vamos falar de ESG, embora a governança esteja no arcabouço, mas não vamos falar de questões socioambientais. Se eu vou investir num índice de governança, eu tenho que olhar a composição daquele índice, entender o que está naquele índice. É só novo mercado, né? Quais são os recortes de governança que estão incluídos nesse índice? Me atende? Atende. Então, ok. Então, vou investir num fundo passivo indexado naquele índice. Não atende. Então, eu não vou investir nesse índice, mesmo que ele se chame índice de qualquer coisa. Então, a mesma lógica a gente tem que se apresentar, né, tem que ser usada para o índice qualquer que seja de sustentabilidade. Você vai para o ISE, por exemplo, que é o índice de sustentabilidade da B3, ele não se propõe a ser um selo para empresas sustentáveis. Ele nunca se propôs a ser isso. Então, você tem que também ter
um esforço de entender, tá, então a que ele se propõe? Isso me atende? Né? Não atende, ou atende. Então eu não vou buscar esse índice, vou buscar outro índice. E assim a gente vai. Agora, hoje a gente tem uma oferta enorme de índices, não no mercado brasileiro, mas, bom, para vocês que dão acesso ao mercado americano. Mercado americano você pode escolher índice do que você quiser, né? Inclusive, você pode escolher um índice que não seja de sustentabilidade, mas que é temático. Então, vou investir em energia renovável, né? A gente gosta muito desses índices, né, Paulo? Sim. Não, e assim, até dentro disso, né, os ETFs com temática ESG, enfim, deram um salto ali em 2020, mas os ativos sob gestão, eles saltaram muito, né, em 2020, 160% em 2020, perto de 100% em 2021, mas entre 21 e 22 desacelerou para 12% e depois 19% entre 22 e 23, né? Essa desaceleração da procura por esse tipo de ativo, o que ela significa, na sua opinião? Eu acho que é muito difícil a gente analisar trimestre a trimestre. Por exemplo, se você pegar o relatório da Morningstar do último trimestre de 2024, que eles publicaram, você vai ver que já houve uma recuperação dessa entrada de dinheiro novo, né, de influxo de capital para esses fundos. Então, variações trimestrais são comuns. E elas são comuns em função de várias coisas que pode ter a ver com a agenda ESG e pode não ter a ver com a agenda ESG. A gente viu esse movimento de maneira mais acentuada no mercado americano, onde essa saída de capital dos fundos, dos ETFs, foi maior mesmo. Mas o mercado americano de fundos ESG, falando aqui do universo ESG, ele responde aí por cerca de 10% do mercado de fundos ESG. O grosso não está nos Estados Unidos, está na Europa, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente ter cuidado com essas oscilações trimestrais, que elas são normais. A indústria de fundos ESG está passando por uma profunda transformação. Mesmo, está uma bagunça. Mesmo, não está consolidada. Por quê? Porque a regulação está avançando. Eu acabei de dizer para vocês que o mercado, a autoridade do mercado de capitais na Europa acabou de publicar em maio uma regulação falando de como se deve, quais atributos eu devo usar na hora que eu for chamar um fundo de ESG ou não. Mas antes disso, há um conjunto de outras regulações que foram publicadas na Europa, lembra que eu falei que na Europa eles estão distribuindo em silos? Este é um fundo mais amplo, este é um fundo um pouco mais ou menos, e esse é um fundo bem direcionado. Então, o mercado, obviamente, já sabia que essa regulação ia acontecer, então o mercado se antecipou até. Olha, para evitar ser acusado de greenwashing, eu antes chamava o meu fundo de um fundo ESG. Agora eu não vou chamar de ESG. Eu fui para esse primeiro silo aqui, reclassifiquei. Houve um movimento muito grande nos Estados Unidos e na Europa de reclassificação dos fundos para evitar a acusação de ESG. Significa que eles mudaram as práticas? Não, eles continuaram fazendo. Porque a gente deve sempre lembrar, né, gente? Pelo amor de Deus, por que eles estão fazendo? Não é porque ninguém está mandando, não é porque alguém está mandando, é porque tem gente querendo comprar. Se eu tenho um produto que as pessoas querem comprar, ou se eu tenho o potencial de oferecer um produto que as pessoas querem comprar, eu não vou oferecer? Claro que eu vou oferecer, né? Então, a indústria de fundos é igual. Tem gente querendo comprar, eu posso criar esse produto, por que não? Né? Mas eu não posso chamar ele desse jeito, porque agora tem uma regulação dizendo que para chamar ele desse jeito eu tenho que ter isso, aquilo, outro. Legal, eu vou chamar de outra coisa, mas eu vou continuar entregando o que o meu cliente quer comprar. Então, por exemplo, tem um relatório, que é um relatório que eu acompanho, sobre o tamanho do mercado americano de fundos ESG. E aí é muito interessante porque na última edição desse relatório, quando eu fui ler o relatório, eu quase caí da cadeira, porque deu uma redução de 50% do mercado dos investimentos responsáveis nos Estados Unidos. 50%, gente, é muita coisa. Em qualquer mercado que a gente estiver olhando. Certeza. Né? O que aconteceu? O que aconteceu? As pessoas, então, não estão querendo mais, é isso? Pronto, acabou, não quero mais falar. E aí, é muito interessante, porque eu recebo o WhatsApp de todo mundo, né? Aí fica assim, sai notícia no Financial Times, olha, tá vendo? Aí saiu uma notícia, que eu não lembro quem foi que escreveu, não sei onde que saiu assim, ESG está morto. O que eu recebi de WhatsApp, Annelise, tá morto, viu? Tá morto. Não, gente, não tá morto, não tá morto. Não tá. Gente, fiquem tranquilos, não tá morto.
o que aconteceu? Justamente esse movimento reclassificatório. E aí a turma, 2 movimentos, o reclassificatório por um lado, e por outro lado, toda indústria que amadurece, ela aperta os parafusos. Então, não tem ninguém olhando para o nosso setor. Então, eu posso chamar o meu setor do que eu quiser, os meus investimentos do que eu quiser. Então, eu posso dizer que tem 30 trilhões de dólares na minha empresa, Annelise S.A. Não tem ninguém olhando, não tem ninguém cobrando. A partir do momento que aquilo se torna objeto de atenção e as pessoas querem saber e as metodologias vão sendo refinadas, aí eu já tenho que começar a dizer, então, gente, não são 30 trilhões, sabe? Tem 100 reais que eu botei na minha... Então, aí parece que diminuiu. Mas não é que necessariamente diminuiu, é que a gente está reformulando essas metodologias, é que a gente está chamando as coisas pelos nomes adequados. Antes eu chamava qualquer coisa de sustentabilidade, agora eu preciso ser mais preciso no uso dos termos. E aí, na hora de medir isso, esses instrumentos captam, né? Perfeito. E aí, você falou um pouquinho das pessoas procurarem, e a gente estava falando do contexto de fundos, de investimentos e tudo mais. Mas você também mencionou no começo da gente entrar na caixinha do consumo. Eu acho que é um bom momento para a gente entrar. Tem consumidores buscando, isso cresce? Como é que está essa frente das pessoas buscarem por produtos mais sustentáveis para consumo próprio mesmo? Bom, eu devo dizer que eu vejo vamos falar de consumidor brasileiro, né? Eu vejo que essa é uma tendência que vem se consolidando muito rapidamente. Se a gente estivesse conversando aqui em 2014, se esse podcast fosse em 2014, certamente a minha resposta seria diferente. Mas hoje, em 2024, e para isso eu vou citar 2 pesquisas. Eu vou citar a pesquisa da Neogrid, que é eles usaram dados e pesquisaram 2.212 pessoas distribuídas em vários estados brasileiros, em todos os estados brasileiros, e 84% dos respondentes, mais de 80% dos respondentes são das classes C, D e E. Então, é justo a gente olhar para esses resultados entendendo que eles também falam sobre classes C, D e E. E aí, eles encontraram nessa pesquisa que 40% dos respondentes estariam dispostos a pagar um pouco a mais por produtos sustentáveis. Outra coisa que eles encontraram nessa pesquisa é que, para 75% das pessoas entrevistadas, a embalagem é um elemento importante de análise e que eles olham... Eles querem saber se essa embalagem é reciclável, se ela é excessiva. Lembra das embalagens de ovo de Páscoa, 5 anos atrás? Que eram aquele monte de coisa, se abria um ovinho desse tamanho, né? Então, é como se a embalagem... E eu estou trazendo essa pesquisa, mas é porque ela está muito alinhada com pesquisas científicas que a gente observa sobre o comportamento do consumidor verde, que é outro consumidor. Então, é como se a jornada do consumidor consciente ou do consumidor preocupado com esses temas começasse pela embalagem. É o primeiro degrau. Deixa eu entender essa embalagem aqui para daí ir para os próximos. Aí tem uma outra pesquisa também muito interessante, que é a pesquisa do Mercado Livre. O Mercado Livre, todo ano, lança uma edição nova com tendências de consumo online, que eles pesquisam a própria base deles, né, de gente que compra no Mercado Livre. E aí essa pesquisa é todo ano sobre tendências de consumo com impacto positivo. Ou seja, gente que se preocupa com questões sociais e ambientais com o seu hábito de consumo. Eles analisam 6 países da América Latina e mergulham em cada um desses países, sendo o Brasil um deles. O que eles... E aí, voltando naquele ponto que eu falei sobre consciência ambiental, lembra que eu falei que a regulação afeta a consciência ambiental das pessoas? O consumidor sustentável, o consumidor verde, o comportamento de consumo dele é afetado por diversas razões, tá? Por diversos elementos. Um deles é a consciência ambiental, quer dizer, o quanto que eu entendo que as questões ambientais são importantes e, portanto, eu entendo que eu tenho uma responsabilidade, ou no caso, uma autorresponsabilidade como consumidor no meu ato de consumo, né, de comprar coisas que ajudem as crises que nós estamos vendo por aí. O outro elemento é o conhecimento de dados e fatos ambientais, por exemplo, é aquele consumidor que sabe que no Brasil 50% das pessoas não têm acesso a saneamento básico, tratamento de esgoto, por exemplo. Ou seja, ele tem o dado, ele tem o fato. Né? E o terceiro elemento é normas e crenças que ele, como pessoa, tem. Né? Então, esses elementos se juntam na mente do consumidor e eles podem levar
ou não ao hábito de consumo sustentável. O que o Mercado Livre encontrou na pesquisa dele sobre o Brasil, por exemplo, é que 9 em 10 pesquisados estão preocupados com as questões ambientais. Então, e o mercado brasileiro foi um mercado que, dessa última edição da pesquisa, de 2022 para 2023, foi um mercado que aumentou 40% em termos de interesse e compra de produtos sustentáveis. Então, a gente vê uma consolidação em diversos segmentos, né, uma consolidação em diversos segmentos, produtos alimentícios, moda, eletrodomésticos. A gente vê uma preocupação a partir dessa pesquisa do Mercado Livre, do consumidor brasileiro interessado, e quando a gente pega a pesquisa da Neogrid, a gente vê que, inclusive, abaixa a renda. O que eu queria dizer também é que as pesquisas científicas, elas mostram pra gente também que o consumidor interessado em produtos sustentáveis associa ao atributo ambiental. Então, o que é um produto verde? É um produto que entrega sua funcionalidade, ou seja, ele tem que fazer aquilo para o qual ele foi feito, quer dizer, um detergente tem que lavar a louça, uma caneca tem que ser capaz de segurar uma água e um café quente, por exemplo. Quer dizer, ele entrega a funcionalidade, mas ele entrega uma camada adicional, que é informação e preocupações com questões ambientais, né? E aí a gente percebe que esse consumidor associa este atributo ambiental adicional a maior durabilidade e maior qualidade do produto quando comparado com um produto convencional. Então é por isso que a gente vai encontrar uma certa propensão a pagar um pouco a mais para o produto. Não é assim qualquer preço, estratosfericamente, mas um pouco a mais por causa dessa associação entre um produto verde, um produto sustentável e maior qualidade e maior durabilidade. Isso a gente vai encontrar em pesquisas feitas com consumidores europeus, a gente vai encontrar em várias pesquisas. Então, aparentemente, esse é um traço bem recorrente do consumidor sustentável. Então, sim, o consumidor está interessado. É uma coisa que a gente vê assim, nossa, agora todo mundo só quer saber de produto sustentável? Não, óbvio que não. Mas a gente vê que esta é uma tendência que está se consolidando. E antes de terminar esse ponto, eu gostaria de ressaltar uma coisa que às vezes a gente não se dá muito conta. Mas a gente está vivendo hoje, neste planeta, 6 gerações estão coabitando este planeta. A gente tem ainda representantes da chamada geração silenciosa, que são aqueles que nasceram antes da Segunda Guerra Mundial. A gente tem baby boomers, a gente tem geração X, a gente tem millennials, a gente tem a geração Z, que são aqueles nascidos pós-1996 e que são os nativos digitais, né? Se a gente pensar que o Facebook é de 2004... e a internet ganhou larga escala em 1990, essa turma é uma turma que já nasceu no mundo da internet. E a gente tem a geração alfa, que são aqueles nascidos a partir de 2010. Por que a gente divide em gerações? A gente divide em gerações por causa do estágio de vida. Essas pessoas têm estágios de vida diferentes e, portanto, elas têm leituras dos eventos sociais, políticos, tecnológicos, econômicos muito distintas. Uma pessoa com 20 anos passou pela Covid de uma maneira diferente do que a gente que tem filhos e pais, né? Então, é isso. A gente experiencia coisas e as diferentes gerações têm visões diferentes acerca do que elas esperam do papel das empresas na sociedade. E aí, essa questão geracional, ela influencia consumo, ela influencia investimento. Porque quem são os grandes demandantes do investimento ESG, ou do consumo sustentável, são os millennials mais jovens, digamos assim, e a geração Z. Então, se eu sou uma empresa, eu estaria muito preocupada em entender se eu estou preparada para atender essas gerações nos próximos 5 anos, por exemplo, ou nos próximos 10 anos. Né? E tem uma dimensão nessa mesma história, né, que é o mercado de trabalho, né? Eu estava pensando assim nos meus alunos, né? Eu sou professor aí há mais de 25 anos. E você pega as últimas gerações, assim, tem uma preocupação interessante, explícita na hora de buscar emprego, né? Com certeza. Você fala que você não quer comprar alguma coisa associada aí a impacto ambiental, ou social, ou governança, qualquer que seja, você não quer investir, você também não quer trabalhar numa empresa, né? E isso, olhando do ponto de vista corporativo, tem que ser cada vez mais relevante, né? E acho que a Covid deu uma chacoalhada nessa história também. Certamente. As pessoas começaram a repensar o que é interessante ou não num emprego
eu acho que essa dimensão ambiental, social, ESG, está fazendo parte disso também, né? Certamente. Tem um clash aí grande geracional, né? Porque a gente tem representantes, por exemplo, dos conselhos de administração que fazem parte de uma certa geração, e aí a gente tem a turma que está compondo os níveis inferiores da organização e consumidores que são de outra geração. E às vezes até investidores, né? Que também são de outra geração. E aí, se você não tiver gente que te traduza o que essas pessoas estão enxergando, você vai criar um clash gigante. Eu tenho passado por algumas experiências com algumas empresas parceiras, né, nas reuniões de conselho e tal, e esse é um debate real. Mas eu queria trazer só mais um dado sobre isso que você está falando, que a MSI fez um estudo muito interessante. Eles pegaram o componente social do ESG e reduziram só para a questão de desenvolvimento dos talentos ou a habilidade da empresa em manter os seus quadros. Porque a consequência disso que você está falando não é só que a pessoa não quer ir trabalhar na empresa, é que muitas vezes ela vai para a empresa e fica pouco tempo. E essa alta rotatividade, ela obviamente tem um custo para a empresa, enfim, é um impacto enorme. Então, o que a MSI fez? Ela reduziu, usou os dados, foram 11 anos de análise para entender o quanto que empresas que são bem-sucedidas em manterem as pessoas, e aí toda essa discussão de propósito é essencial, se isso se traduz em performance de mercado. E eles encontraram uma coisa muito interessante. Eles encontraram que aqueles que performam melhor nesta dimensão, e eles usaram isso para todos os setores que eles têm na base deles, os que performam melhor nessa dimensão, em geral, têm uma alta correlação com market performance. Então, são aqueles que... E o que chamou a atenção da equipe da MSI é que essa correlação ela foi persistente em diversos cenários econômicos. Alta taxa de juros, baixa taxa de juros. Trump, Biden. Covid, não Covid. Então, eles observaram que este é um bom indicador. Baixo turnover impacta ser relacionado com alta performance. Baixo turnover e investimento no seu capital humano. Né? Agora, essas coisas estão super relacionadas, porque eu vou ficar investindo no meu capital humano se daqui a 6 meses ele sai? Não, né? Porque é caro, é difícil. Então, uma coisa está muito ligada à outra. Mas outro elemento dessa análise deles foi investimento no seu capital. Agora, faz sentido? É claro que faz sentido, gente. Isso não precisa nem de pesquisa. A gente sabe, qualquer gestor sabe que isso faz sentido, né? Num mundo em que todo mundo tem acesso a Excel, PowerPoint, ChatGPT, o que vai fazer a diferença nas organizações? Mas acho que o interessante nessa história, na conexão com a história das gerações, é o que faz, né, as pessoas mais novas ficarem numa empresa em relação ao que fazia as pessoas mais velhas, né, de outras gerações ficarem. Eu acho que essa questão de propósito, né, de ESG, de impacto social, ambiental, tem crescido em relevância nas escolhas das pessoas mais novas. Com certeza. É interessante, assim, ver como virou assim, algo importante nas escolhas. Na nossa conversa toda, você mencionou várias vezes que regulações, governos fazem toda a diferença, né, no pensamento geral. E as apostas para as eleições da maior economia do mundo, né, dos Estados Unidos, estão dando conta que existe uma grande chance do Trump vencer a eleição. Trump este que uma das características atribuídas a ele é justamente preferência por combustíveis fósseis, provável diminuição do estímulo a uma economia mais sustentável. Como esse recuo, digamos assim, em relação a esses temas na maior economia do mundo poderia mudar, impactar as teses ESG? Bom, essa maior economia, né, não depende de uma pessoa só. Inclusive, pelo próprio seu sistema político, né, os estados têm muita autonomia para tomar as decisões regulatórias, políticas e tudo mais. Mas a verdade é que os Estados Unidos, com Trump, sem Trump, uma vez até escrevi um artigo para a Febraban sobre o que foi a questão ambiental durante o governo Trump. E a gente viu uma redução de emissões, o primeiro governo Trump. Por quê? Gás de xisto, quer dizer, tem uma revolução energética acontecendo que independe de quem está na presidência. Este é um ponto. Os Estados Unidos têm colocado em prática
duas grandes políticas econômicas climáticas, que não chamam políticas climáticas. Uma chama Inflation Reduction Act, que chama redução de inflação, mas na verdade você vai ver é uma grande política climática. Com cerca de 400 bilhões de dólares, uma política que foi promulgada em agosto de 2022 e que realmente está revolucionando o mundo de investimento nos Estados Unidos. São muitas coisas que estão embaixo do Inflation Reduction Act, inclusive investimento em saúde, o Medicare e tal, mas o grosso é o quê? Aumento da eletrificação, energia renovável, enfim. A coisa é tão séria que levou uma resposta do continente europeu, um tempo depois, criando o seu próprio... porque, na verdade, é uma grande política industrial. Inflation Reduction Act é uma grande política industrial com muito dinheiro do governo, né? E aí o continente europeu também criou sua política industrial verde, também colocando dinheiro, porque as empresas, isso a gente viu na prática, empresa europeia saindo da Europa e querendo investir nos Estados Unidos, como você falou, maior economia do mundo, AAA, com subsídio, mas é para lá que eu vou e eu vou agora, entendeu? E a outra grande política climática, que foi um pouco antes do Inflation Reduction Act, foi o Infrastructure Investment Act, que foi de 2021, 200 bilhões de dólares, também voltados para a energia renovável. Eu estou dando 2 exemplos, mas já falei da revolução energética do shale gas, que estão acontecendo. Então, quando você pega uma empresa que está abrindo uma planta nos Estados Unidos, a partir do Inflation Reduction Act, isso vai ser revertido? Eu acho difícil, porque isso já está ali estruturado dentro de todo um arcabouço regulatório. Aí entra o Trump vai... Eu acho que essa é uma conta difícil de fazer, e eu acho que seria difícil para ele fazer isso. Seria difícil para o Senado, né? Então, você pensar em toda a estrutura institucional, reverter essas políticas, que, como eu falei, não chama clima, não chama. Então, grande parte da questão política nos Estados Unidos, nesse momento, ou da politização da discussão ESG, é rasa. Tem debates que são super meritórios, tá? Mas eles não estão no jornal, eles estão nas cortes. Então, quando a gente vai ver a discussão na corte de Delaware, que é o centro de governança corporativa nos Estados Unidos, você vai ver um debate muito meritório em relação à questão ESG ou não ESG. Mas não é isso que está no jornal. O que está no jornal é o Fla-Flu, que a gente conhece bem. E esse Fla-Flu gira em torno do nome, né? Porque há uma incompreensão do que está por trás do nome. Tirando o nome, eu vou chamar de Inflation Reduction Act, mas no fundo eu estou investindo em energia renovável, nananã. Essa é um transatlântico que já está no oceano. Dar cavalo de pau em transatlântico é complicado. Então, eu não acredito que muita coisa vai mudar, não. Pode mudar uma coisa ou outra? Pode. Mas os estados, você olha para a Califórnia, a 5ª maior economia do mundo, a Califórnia. E a Califórnia tem um arcabouço regulatório para a questão climática, por exemplo, que serve para os Estados Unidos como um todo, porque todas as empresas nos Estados Unidos operam na Califórnia. Não dá para você excluir o mercado da Califórnia do seu mercado de atuação. Então, e a Califórnia, até este momento, tem esse conjunto de regulações e não parece que vai mudar. Então, eu teria muito cuidado com essa avaliação de, o Trump entrando muda tudo. Talvez, no fundo, não mude muita coisa. Dito isto, você está otimista com a evolução dessa temática daqui para frente? Mais ou menos. Mais ou menos, porque esse tema, ele não surgiu na economia, nos departamentos de marketing, nos investidores. Da onde ele surgiu, Annelise? Da onde ele surgiu? Ele surgiu da gente olhar para a realidade e tentar entender o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? A ciência, a gente às vezes se confunde. Tem aquele ditado, né? A teoria na prática é outra. Não, a teoria ruim na prática é porque a ciência, ela procura entender exatamente o mundo que a gente vive e busca tentar explicar e, na medida do possível, replicar para que a gente possa agir sobre esse mundo. Então, meu lado pessimista é porque as coisas estão acontecendo, né? Em termos daqueles limites ecológicos que eu estava falando, a crise da biodiversidade que a gente vive é muito grave e talvez a gente não esteja se movendo tão rapidamente quanto a gente deveria. Por outro lado, sem dúvida nenhuma, as discussões estão avançando, estão se consolidando em vários setores, então essa é a boa notícia. Mas eu me preocupo que isso não esteja acontecendo na velocidade. A direção está certa, mas a velocidade talvez precisasse ser um pouco mais acelerada. Perfeito. Dito isso, então, a gente vai encerrando o nosso episódio do Nomadcast. Agradeço muito aos 2 professores que participaram, aprendi imensamente nesse episódio. Espero que você que nos acompanhou também.
Não deixe de seguir a Nômade nas redes sociais para não perder conteúdos como esse. E obrigada pela participação. Imagina, eu que agradeço, é um prazer. Super obrigado, foi muito legal, Raine. Eu acho que para finalizar, Paulo, a gente devia trazer aqui o lema da Nômade, né? Com certeza. Para encarar esses desafios, aceleremos. Aceleremos. Então, aceleremos e até o próximo Nomadcast.